Qual é a relação entre Cristo e Israel e como isso nos afeta hoje como Igreja de Cristo? Ao longo da história, os judeus já foram tratados de diversas maneiras pelos cristãos, indo do antissemitismo, com todo o mal que ele já causou ao longo da história, ao racismo do sionismo cristão, que acredita que os israelenses têm o direito de expulsar os árabes da terra de Israel. Qualquer forma de racismo é incompatível com o Evangelho. O que surpreende a muitas pessoas é que o racismo é incompatível com o Antigo Testamento também. A designação que o Antigo Testamento dá para quem é alvo das promessas de Deus é povo, nação, nunca raça. E isso faz toda a diferença, porque raça é uma questão de biologia, mesmo que errada. É uma questão de descendência. Com a nação é diferente. É possível ser incorporado à nação e ser expulso a uma nação. Nada disso faz sentido com a raça. Vemos, por exemplo, que Raabe e Ruth são incorporadas ao povo de Deus. É claro que dentro de uma nação existe descendência. Várias vezes as promessas de Deus são aplicadas aos filhos. Mas a descendência gira em torno de uma identidade que é mais importante que a mera descendência. É por isso que em Romanos 9 o apóstolo Paulo se preocupa em mostrar que a promessa de Deus aplica-se aos filhos da promessa e não apenas a qualquer descendente. O pertencimento ao povo de Israel estava limitado sempre pela obediência. Os desobedientes eram expulsos do povo. Para quem foi expulso, não interessa a descendência. Nós lemos em Levítico 23 e 29 que aquele que não se afligisse no dia da expiação seria extirpado do povo. Ou em Gênesis 17, 14, em que lemos: e o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Nós lemos em Deuteronômio 10, 16 sobre a circuncisão do coração, que é uma ideia que o apóstolo Paulo reutiliza em Romanos 2 e 29. Isso significa que os judeus desobedientes, os apóstatas, não são parte das promessas de Deus, porque deixam de ser parte do povo. Não basta ser filho. O filho precisa ser obediente. Os israelitas da época de Cristo sabiam disso. Sabiam que não é uma questão apenas de descendência. Mas às vezes eles se esqueciam disso. Um dos questionamentos de João Batista de Cristo é sobre quem realmente é filho de Abraão. O Senhor nos diz em João 8,39: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Por isso, no Novo Testamento existe uma reorientação do povo de Deus. Não uma substituição. Todos aqueles que estão em Cristo são judeus, são Israel, são descendentes de Abraão, como lemos em Gálatas 3 e 7. Em contrapartida, aqueles que rejeitaram a Cristo foram expulsos da descendência. Excluídos. Como as autoridades de Israel em Jerusalém foram responsáveis por condenar Jesus, Deus colocou uma nova autoridade sobre o seu povo, como aprendemos na parábola dos lavradores maus. Essa autoridade começaria com os apóstolos, preservando ainda assim a autoridade central que é Cristo, o Messias. Por isso, Cristo deu aos apóstolos a autoridade para incluir e excluir, para ligar e desligar, para perdoar pecados e reter pecados, para trazer para Cristo e para entregar a Satanás. Existe, então, uma continuidade entre o Israel do Antigo Testamento e o Israel do Novo Testamento, não uma substituição. O que acontece é que o Israel do Antigo Testamento incorporou os gentios e excluiu os apóstatas. Desde o Antigo Testamento, Deus havia dito que Israel iria levar luz às nações. Os primeiros discípulos seriam o pequeno rebanho de Jesus, o pequeno rebanho de judeus que dariam continuidade a Israel. É por isso que os patriarcas do Antigo Testamento são nossos pais, como nós aprendemos em 1 Coríntios 10 e 1. Porque não há diferença entre judeu e grego. Romanos 10 e 12. Nisso se revela o grande plano de Deus para Abraão e seus descendentes. Na realidade, para o seu descendente, Cristo. Gálatas 3 e 16. Cristo é o filho da promessa, o herdeiro de todas as promessas, o maior israelita. O plano de Deus é de que Abraão e os seus descendentes seriam herdeiros não só da terra de Israel, mas de todo o mundo. Romanos 4 e 13. Existe no meio evangélico hoje uma grande confusão entre três coisas: a religião judaica,
os israelenses atuais e o Estado de Israel. Como cristãos, devemos desejar a paz aos israelenses atuais e paz para todas as nações. Paz na terra aos homens de boa vontade. Porque o Messias de Israel é o Rei das nações, é o Rei do universo. E que essa paz seja contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.